14º domingo do tempo comum. O evangelho deste domingo é desconcertante, pois Jesus é desprezado pelos seus e pelos da sua terra. Não era suposto que assim acontecesse. Para entendermos esta situação, tentemos perceber melhor o que é ser profeta. A primeira leitura do capítulo 2 de Ezequiel indica que, em primeiro lugar, o profeta é um homem chamado por Deus. Diz-nos o texto: o Espírito entrou em mim e fez-me levantar. Ouvi alguém que me dizia. Por isso, ser profeta é uma iniciativa de Deus, não da natureza humana, e, consequentemente, o profeta tende a entender o pensar de Deus. No entanto, o profeta é definido como filho do homem. Não é uma pessoa com poderes mágicos ou poderosos. É um homem comum, igual aos outros. Mas tem a missão muito especial de transmitir a palavra, não a sua vontade ou as suas ideias. Por isso deve dizer: eis o que diz o Senhor. Por isso ele tem de estar em sintonia com a mensagem de Deus, deve escutá-la. Por outras palavras, deve rezar, ouvir a sua voz e a vontade de Deus. Por isso, negar a palavra do profeta é negar o próprio Deus, como acontecia com os arados mensageiros dos reis. Se fossem rejeitados pelo povo, as consequências eram pesadas, pois negava-se o próprio rei. Por isso, negar a palavra do profeta é negar aquele que o enviou. No Evangelho acontece o mesmo. Jesus dirige-se à sua terra. Inicialmente, os ouvintes estavam admirados com este novo profeta. Mas talvez um raciocínio mais humano fez rejeitar aquele que até conheciam muito bem, o carpinteiro, o filho de Maria, que tinha crescido no meio deles. Não era possível que aquele Jesus que conheceram desde sempre, que era como eles, fosse um Messias. Por isso ficaram perplexos. A ideia que tinham do Messias era bem outra. Era um rei poderoso, um valente guerreiro à maneira de David, ou um sábio governante à maneira de Salomão. Não podia ser um qualquer. As suas convicções religiosas não permitiam algo assim. Daí surge a rejeição, a falta de fé daquela gente, que até fez espantar o próprio Jesus, desprezado na sua terra, entre os seus parentes e em sua casa. Aliás, ele faz-se acompanhar pelos discípulos, qual nova família, visto que a sua o tinha rejeitado. E é esta família por ele formada, que são os seus irmãos, as suas irmãs e a sua mãe, como nos diz outra passagem do Evangelho de Marcos. Jesus não impõe a salvação e não força a fé. Por isso continua o seu caminho para outras aldeias dos arredores. Ora, estas leituras dão-nos pelo menos duas lições. A primeira é dirigida aos profetas de hoje. Não se pode adequar aos ritmos e mentalidades humanas e traírem com isso a mensagem divina. Têm de ser fiéis à palavra que anunciam. Mas se não acreditam, como podem anunciar? A autenticidade é um risco, e o risco é claro, a rejeição. A segunda lição é muito evidente. Ainda hoje a palavra é anunciada e repetidamente rejeitada, como a semente lançada à terra que não produz fruto. Se não é de acordo com os pensamentos, tradições ou ideologias dos seus ouvintes, essa palavra deixa de ser aceita. Diria que pior que a rejeição é a indiferença de tantos cristãos ao Evangelho. A palavra de Deus não se mistura com o poder ou interesses pessoais e comunitários, mas com os princípios das bem-aventuranças. A palavra de Deus é fiel ao sermão da montanha. Como nos diz São Paulo, é nessa fraqueza, talvez o espinho da carne, da divisão e da rejeição e indiferença, em que a graça manifesta o seu poder. E se nos fecharmos a ela, a palavra continua o seu caminho para outros corações que estejam disponíveis. Um bom domingo.